em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Tamires, obrigado. Obrigado, querido. Deus abençoe. Queridos, eu espero que minha mensagem seja como um helicóptero. Existem mensagens 747 que demoram para decolar até chegar lá, mas eu espero que a mensagem seja mais rápida e a gente chegue direto ao assunto. O assunto que eu quero tratar hoje conosco, em família, é a continuidade ou a continuação daquilo que eu comecei de manhã, porém você não vai perder nada, pelo simples fato de que são duas mensagens separadas, mas que juntas trazem um efeito mais eficaz. Nós vamos estar começando em Atos 12, vamos passar por João 9, Filipenses 2, e quando estiver chegando no Salmo 127, você nem vai ter percebido, mas já vamos estar aterrissando. O objetivo dessa mensagem é ajudar você a compreender algumas coisas que Deus faz e outras que você precisa fazer. Quem aí tem problema na vida? Não, só para eu entender se eu vim no lugar errado ou no lugar certo. Quem tem algum problema na vida aí? Se você tem algum problema na vida, estou falando com você. Se você não tem problema, no final do culto, peço que você venha à frente para orar por mim e por todos que têm problema. Que você deve ser uma pessoa que Jesus não levou ainda para poder orar por nós. Você já alcançou uma plenitude que eu não alcancei ainda. Mas eu queria ler junto com você os primeiros 14 versos de Atos capítulo 12. Nós vamos comentando alguns versículos e aí depois vamos ter 4 pontos. Quantos pontos? 4. Geralmente eu falo quantos pontos porque os ansiosos gostam de saber quando nós estamos terminando. Tá? Verso 1. Foi nesse meio tempo em que o rei Herodes pôs na cabeça a ideia de perseguir alguns membros da igreja. Olha para o seu vizinho e diga, achei que isso acontecia aqui. Tem lugar que perseguem a igreja. Verso 2. Mandou assassinar Tiago, irmão de João. Verso 3. E quando viu que isso fez subir sua popularidade, ou seja, Herodes sacou que aquele negócio que ele fez os seguidores dele no Instagram, o pessoal do TikTok bombou, tá? O canal do YouTube dele encheu de inscritos, ele falou, cara, eu estou popular. Então ele falou, vamos pegar um cara mais popular ainda para poder subir minha popularidade. Por quê? Nós vamos ver, ao longo de todo o capítulo, que o irmão Pedro não tinha feito nada de errado, ele só estava pregando o evangelho. Mas o Herodes, ele estava com problemas políticos, ele precisava arranjar uma maneira de ter apoiadores. Qual foi a maneira dele ter apoiador? Foi a maneira de, manda matar um, prende o outro. E tudo isso ele fez durante a semana do quê? Páscoa. Como eu ensinei na minha série das bênçãos nos portais, todas as vezes que tem festa bíblica, pode esperar uma guerra, pode esperar um problema, pode esperar uma perseguição. O verso 4 diz assim, multidões orarei, não, mas vai aparecer o verso 4. O apóstolo ficou na cadeia, vigiado por 4 grupos de 4 soldados, diga 16 contra 1. Gente, ainda que Pedro fosse lutador de Krav Maga, 16 caras, bicho. O rei planejava deixar o povo linchar o cara. Presta atenção, o Herodes queria falar, eu não vou pôr as mãos nisso, mas vou mandar o povo linchar ele depois da Páscoa. Verso 5. Durante todo o tempo em que Pedro esteve sob severa vigilância na cadeia, a igreja orou fervorosamente por ele. Levante a sua mão e diga, obrigado, Senhor. Por que você está agradecendo? Você sabia que nessa casa existem intercessores que oram toda semana por você? Oram pela sua família, oram pelos homens, pelas mulheres, pelas crianças, pelos casais, pelas solteiras, pelos solteiros, oram pelos políticos, oram pelos líderes, oram pela nossa nação. Glória a Deus pela oração, porque ela muito pode em seus efeitos. E aí o verso 6, nós continuamos. O dia em que Herodes havia marcado para a morte de Pedro, estava chegando. Naquela noite, guardado por 2 soldados, gente, não bastava 16, tinha mais 2. Um de cada lado, Pedro dormia como um bebê. Gente, eu imagino a cena, não do Pedro dormindo, mas eu imagino a cena dos 2 soldados intrigados. Mano, esse cara vai morrer e está dormindo.
Já imaginou o negócio? Como é que ele dorme assim? Quem aqui já perdeu o sono por causa de um probleminha? Gente, eu garanto você que o seu probleminha não era uma sentença de morte, tu vai morrer linchado. Porque, cara, pá, morrer com um tiro é uma coisa. Não, tinha alguém dormindo, era só para acordar o irmão. Mas você morrer com uma injeção letal é uma coisa, mas, cara, morrer linchado. E o cara dormia. E ainda havia guardas na porta, vigiando o lugar. Herodes não queria correr riscos. Verso 7. De repente, diga para o seu vizinho, de repente. É igual o tiro, não vou dar outro. Fiquem tranquilos que tem uma irmã que já deu taquicardia. Não vou dizer que é a pastora Dorotia aqui. O coração dela quase saiu pela boca. Quase que órfão de mãe, gente. Minha mãe, ai meu Deus, o que aconteceu? Seu filho, você pariu. Aleluia. Apareceu um anjo ao lado do prisioneiro. Olha para o seu vizinho e diga, o seu anjo está chegando. Ai, cara, eu amo ler a Bíblia. E uma luz inundou a cela. Gente, eu gosto de anjo, porque o anjo não entrou na muvuca, ou melhor, na moita, quietinho. Não, ele entrou, pá, já com luz. Tipo assim, Marquinho da luz, dá luz em mim. Pá. E o anjo acordou Pedro. Gente, Pedro nem com a luz acordou. Estava dormindo tão profundo, que nem um bebê. Pá, já deu uma bica no Pedro e falou, levanta depressa. E, de repente, as algemas do Pedro caem. O anjo não precisou nem pegar a chavinha, a algema caiu. Verso 8. E o anjo ordenou, vista-se, calce os sapatos. Pedro obedeceu e o anjo disse ainda, diga, anjo enviado pela mãe. Não, só um anjo enviado pela mãe diz, põe o casaquinho, filho, que está frio lá fora. Sim ou não? Eu lembro quando eu saía de casa, minha mãe dava todas as coisas. E meu pai falava, não tire os olhos, não tire os olhos, fique de olho. E meu pai zoava, minha mãe dava. Eu acho que esses anjos obedecem ainda Deus, falando, ó, tem uma mãe que está orando pelo filho. E o anjo lembrou, Zé, põe o casaco, está frio lá fora. Beleza, verso 9, o que diz? Pedro seguiu, mas não acreditava que tudo aquilo fosse verdade, achou apenas que estava sonhando. Gente, eu acho muito maluco isso. Quando um milagre muito sobrenatural acontece, você fica falando, cara, eu estou sonhando. Assim será o teu milagre, diz o Senhor. Eu vou repetir para o povo daqui, porque só o pastor Neto acreditou aqui. Assim será o teu milagre. Tu vai ficar besta. Olha o próximo verso. O que diz? Depois de passar por 2 grupos de guarda, eles chegaram ao portão de ferro. Cara, Harry Potter foi estudar isso aqui para tentar entender como é que passa pelo grupo com o manto da invisibilidade. Chegaram ao portão de ferro que conduzia a cidade, que se abriu automaticamente. Olha, Luiz, por favor, toda vez que a Roberta te chamar no 271, pede para esse anjo ir lá, porque o anjo tem o controle do portão. Portão automático, abriu. Eles chegaram à rua sem nenhum impedimento. Olha para o teu vizinho e diga, assim será. O Senhor está mandando um anjo tratorista para abrir o caminho para você, para tirar o impedimento. Na primeira esquina, o anjo deixou e seguiu o caminho. Quando acabarem os problemas, o anjo sai e te deixa seguir o caminho. Verso 11. Foi quando Pedro percebeu que não estava sonhando. Ele dizia, I can't believe, it's not butter. I can't believe, não é possível. Isso é real. O Senhor enviou o seu anjo e me livrou das garras de Herodes e do espetáculo que a multidão judaica esperava. Alguém está querendo fazer espetáculo às suas custas. E vai ter show, mas não é como eles esperam. Verso 12. E ainda sacode. Gente, o único cara que eu consigo pensar que sacode a cabeça desse jeito é Chuck Pierce. Você nunca viu? Entra no YouTube. Chuck Pierce, quando faz a conexão Wi-Fi com o céu, ele fica assim. Eu falo, mano, como é que o velho faz isso e não cai? Se eu fizer 30 segundos, vai me dar tontura. O velho fica com aquela cara de Papai Noel dele, cabelo branco, barba branca, e continua profetizando. Era Pedrão, cara, ficou chapado. Falou, eu não acredito. E ele então vai para a casa de Maria, mãe de João, e a casa estava cheia de amigos que... Pergunta para o seu vizinho, seus amigos oram ou murmuram? Com quem você tem andado? Se você quer milagre acontecer na sua vida, é melhor você andar com quem ora. Verso 13.
Quando bateu a porta do pátio, uma jovem chamada Rode veio atender. E verso 14, para terminar. Mas quando ela reconheceu a voz de Pedro, ficou tão alegre e ansiosa, que fez igual criança, pegou o pacote de presente, jogou no chão e saiu correndo. Ganhei o presente, nem abriu o pacote. Largou Pedro para fora e saiu correndo para contar a novidade a todos, esquecendo de abrir a porta e deixando na rua. Pai, fala com a gente, amém. Pronto. O nome da mensagem de hoje é simplesmente ativando a bondade que nos liberta. Ativando a bondade que nos liberta. Maurício, como que eu posso ativar essa bondade? E o que está escrito nas letrinhas pequenas da bula que eu não consigo ler, Maurício? Coisas que não resolvem e mesmo assim nós fazemos. Quantos aqui já insistiram umas 10 vezes em fazer a mesma coisa e não sabe por que faz e não está dando certo? Alguém tem coragem? A gente continua fazendo a mesma coisa. E esse é o ponto número 1 da nossa mensagem de hoje, que é a continuação da mensagem da manhã. Se você quiser, assista depois. Coisas que não resolvem, mesmo assim, nós fazemos. Existem alguns problemas, e só fazendo o gancho com amanhã, que não se resolvem com louvor. Ainda que Deus habite no meio dos louvores, não adianta você ficar louvando que não vai resolver. Pedro não fez nada aqui. Maurício, mas Paulo e Silas, tá, aquele era um problema, esse é outro problema. E eu estou falando de um problema solitário, que Paulo e Silas estavam juntos, Pedro estava sozinho. E tem muitas vezes que eu posso estar até com a minha esposa, mas estou sozinho, porque ela não sabe o que eu sinto, não sabe o que eu penso. Quem é casado e já se sentiu assim? Sozinho. Quem já esteve no meio de um monte de gente na empresa e você se sentindo sozinho para tomar decisão? Levante sua mão, para saber se eu estou falando com você. Eu estou falando de problemas onde você fala, cara, eu estou sozinho. Mas Pedro não estava sozinho, tinha um monte de gente orando lá fora. Mas o nome que estava lá no corredor da morte era o de Pedro. O nome que está lá no diagnóstico é o seu ou do seu parente. O nome que está lá na sentença de falência da empresa é o seu e o da sua empresa. E você está se sentindo sozinho. Lá em João, capítulo 9, verso 1, fala da primeira coisa que nós fazemos que não funciona. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Verso 2. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Diga, não adianta culpar os outros. É o 1.1, irmão. Dá ré para trás que funciona. Não adianta culpar os outros. Quando você está no meio do problema, não adianta. Olha, foi fulano que fez, foi o governo, foi o plano Collor. Tem gente que está lá no plano Collor até hoje. Não, porque meu avô faliu. Cara, anda para frente. Segunda coisa que não funciona, e a gente faz demais, é murmurar e reclamar. Ficar brigando, ficar brigando com os outros. Lá em Filipenses capítulo 2, verso 14, diz, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Quantas coisas? Não, eu não te ouvi. Todas as coisas. Ei, pelo amor de Deus, todas as coisas, deixa eu te explicar em grego, hebraico e aramaico, quer dizer tudo. Vai para a academia, para de murmurar, frango. Vai trabalhar, para de murmurar. Vai trocar o pneu, para de murmurar. Para de reclamar, para de brigar com os outros. Para de discutir. Isso não resolve problema para ninguém, você está gastando energia à toa. O rei não sabia como lidar com Pedro, porque ele era um cara que tinha cortado a orelha do Malco. Então ele era perigosíssimo, um ninja, espadachim. Não, o problema não era esse. O lance é que o Pedro era tão influente no meio da igreja que crescia, que o medo de Herodes era, esses caras vão vir, vão quebrar a cadeia, vão quebrar tudo. Ninguém coloca 16 guardas à volta de um prisioneiro qualquer. Ninguém coloca, além dos 16 guardas, 4 guardas de cada lado da cadeia, mais 2 guardas aqui, mais os guardas na porta. Gente, era uma multidão de gente para guardar um cara só. Pedro não tinha matado ninguém, não tinha roubado, não tinha estuprado ninguém, não entrou na casa dos outros, não matou criança. Simplesmente ele estava falando do evangelho do reino.
Como é que Pedro podia dormir com a sentença de morte chegando? Sabe quando o médico te dá um diagnóstico e fala, você tem alguns meses? Nós ouvimos isso alguns anos atrás, saindo do HC em São Paulo. Sua mulher tem de 2 a 5 anos de vida. Gente, não é bacana, porque geralmente quando eu compro iogurte, eu não estou comparando esposa com iogurte, tá? Por favor, porque alguém já imaginou. Eu vejo aqui, data de validade. Quando eu fui casar, eu não achei a prazo de validade, que era assim tão rápido. Falei, como é que é esse negócio? E Pedro estava dormindo profundamente. Pedrão, como é que você pode, Pedrão? Já imaginou fazer um podcast, um pod Pedro? Pedrão, como é que você consegue, cara? Com quem que você aprendeu isso? Aí Pedro fala, foi com o meu coach, meu mentor. Certa vez estávamos no barco, e ele nos deu uma mentoria. A chuva caía igual foi no dia das crianças aqui. Acabou a luz, igual o pastor Doroti subiu 11 andares a pé. Botou o coração para fora, quase igual o dia que o filho dela deu o tiro fake. Achávamos que íamos morrer. E o mestre dormia. Pedrão aprendeu com o mestre. Tem problema? Vai dormir. Porque a palavra de Deus continua sendo a mesma. Deus dá aos amados enquanto dormem. Confie em Deus. Tem coisas que você não vai resolver. O que Pedro podia apelar para quem? Herodes era a autoridade máxima. Ele ia apelar para quem? Vou dormir, mano. Meu pai que resolva a parada. Ele me comprou. Ele é meu dono. Ele é meu senhor. Ele é meu pastor. Se chegou meu dia, eu vou embora. Se não chegou meu dia, eu vou ficar. O problema é dele. Diga, o problema é de Deus. Quando eu entrego para Deus. E Pedro foi dormir. Pedro tinha aprendido com Jesus. Simplesmente, você está com um problema? Não faça nada. A não ser uma oração. Eu entrego para o Senhor. Está aqui o diagnóstico, está aqui o problema, está aqui a sentença do juiz, está aqui. Não se vingue, não faça plano, não murmure. Deus está dizendo, eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em você vai completar até o dia de Cristo. Ai, meu Jesus Salvador. Olha para o seu vizinho e diga, e agora? Se não é para murmurar, não é para brigar, o que eu faço? Eu vou entregar para Deus, vou dormir e vou entender que o nível do ataque está ligado diretamente, proporcional ao respeito que o inimigo tem para com você. Pare de achar que o inimigo está apelando à toa. Ele está apelando porque sabe que você é bom. Porque, inclusive, você é filho daquele que é bom. E ele tem medo de você. Pare de achar que está sendo injusto, porque não é injusto, não. Sabe por quê? Você faz parte de um time que já é mais que vencedor. E o seu pai comprou o jogo. Injusto é o diabo lutar com você, porque ele já perdeu. Isso é injusto. Imagina o diabo fazendo beicinho e reclamando. O nível do seu ataque demonstra o respeito que o seu inimigo tem por você. Ou o tamanho do respeito que Herodes tinha pela parada. Mandou 16 caras guardar, mais 2 caras. Ei, tua família está sendo atacada? Teus filhos estão sendo atacados? A saúde de alguém na tua casa está sendo atacada? Esse é o nível do respeito que o diabo tem por você. O verso 4 diz isso. O apóstolo ficou na cadeia, vigiado por 4 grupos de 4 soldados. O rei planejava deixar o povo linchá-lo. Meu Deus do céu, o rei não sabia como lidar com aquele cara. Coloca mais 2 soldados. E o Pedrão tranquilo, favorável. Como é que você está? Isso me leva ao ponto número 3. O seu de repente está chegando. Então você entendeu no ponto número 2, que foi muito rápido, de que o nível da guerra está ligado ao nível do respeito que o inimigo tem por você e pelo seu Deus? Cara, mas está muita coisa. Que bom! Que bom!
que eu não sou um pereba qualquer. Quem aí está se sentindo promovido? Porque, eu estou cansado de dizer, meu Deus, tem uma cabeça de burro debaixo da minha cama. Eu não sei se você está me entendendo, eu estou pregando para mim. Na hora que eu entendi o que Deus estava falando, eu falei, eita glória! Por que tanto tomahawk? Por que tanta guerra contra a minha vida, contra a minha família, contra as minhas empresas, contra a saúde? Quando não vem do lado, vem do outro. Quando não entope a privada, chove por cima. Eu não estou falando de você, estou falando de mim. É problema para todo lado. O diabo sabe com quem está lidando. Ele te respeita. E o ponto número 3 é o seu de repente está chegando. Porque como que aconteceu? Pedrão simplesmente estava dormindo. Não reagiu, não murmurou. Não postou nada no Instagram dizendo, gente, vamos todo mundo fazer greve de fome. Ah, não, nós somos crentes, não fazemos greve, jejum, vamos todo mundo jejuar. Você que é do jejum intermitente, já aumenta aí 2 horas. Não, Pedro ficou de boa, dormiu. Com quem que você aprendeu a reagir? Mamãe, papai, titio, vovó. Deu problema. Ai, meu Deus do céu! Bate na madeira 3 vezes. Faz oração forte. Pula, faz campanha, filho. Eu não sou contra nada disso. Pode bater na madeira, no concreto, lamber a parede. Faz o que você quiser. Mas isso não funciona. O que funciona é confessar para o Senhor. Eu estou com medo, eu estou cansado, eu entrego tudo para o Senhor, porque o Senhor me comprou, Senhor. Nem sei o que o Senhor viu em mim, mas o Senhor me comprou. E nem sei o que o diabo está vendo também. Por que não pega outro? Pensa comigo. O que fazer? O Salmo 127 dá a resposta para a gente. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Você dorme de um jeito, acorda de outro. Jesus só fazia o que via o Pai fazer. Jesus só falava o que ouvia o Pai falar. Sabe quando que o seu de repente acorda? Quando você descansa. Seu de repente desperta você. Sabe o que é isso, o seu de repente acorda? É o anjo chegando já. Você nem acorda com a freada dele. Ele chega, você não acorda. Aí o anjo tem que te dar uma bicuda, fala, levanta. Porque você vai achar que você está vivendo como quem sonha. Você vai achar, não é possível, me belisca. Desde o início da Bíblia até o fim, Deus é o Deus que gosta de dar para o filho, de presentear, de suprir para o filho que dorme. Adão dormiu, Deus deu a esposa. Abraão dormiu, Deus deu todo um mapa das gerações dele. E você vai andando por toda a Bíblia. Jacó dormiu, Deus abriu a escada do céu para ele. Pedro dormiu, as algemas caíram e de repente tudo mudou. Diga para o seu vizinho, vai dormir. Pastor, eu estou com insônia. Vai dormir, meu irmão, entrega para Deus. Verso 5. O dia em que Herodes havia marcado para a morte de Pedro estava chegando. Naquela noite, guardado por 2 soldados, um de cada lado, Pedro dormia como um bebê. Havia ainda guardas na porta vigiando. Herodes não queria correr risco. Gente, eu acho legal, porque o anjo chega com tudo, mas não empurra os guardas. Porque na nossa oração na nossa oração vingativa, a gente quer que o anjo já chegue pisando no pé do guarda. Dando uma cotovelada sem querer no nariz do guarda. Já humilhando os guardas. Não, o anjo chega, passa de boa. O anjo não faz estardalhaço, simplesmente aparece, acende a luz. Diga para cada tipo de prisão que eu tiver, Deus tem um anjo diferente. Eu não sei se a tua prisão é emocional, se a tua prisão é financeira, se a tua prisão é física, se a tua prisão é familiar, mas tem um anjo especialista para derrubar toda e qualquer algema. Vamos ver. O anjo estava com pressa, que ele fala, depressa. Eu quero usar a minha imaginação e convidar você também a usar a sua.
Eu imagino que o anjo deve ter olhado para Pedro e falado, bom, eu já vi que você não tem asas, então levanta. Porque ele já podia sair voando, né? Não, mas você não tem asas, Deus não vai te levitar, então se apresse. E é interessante que Pedro vai se movendo e os guardas não o veem. Que uma coisa é o anjo entrar invisível, outra coisa é o Pedro sair invisível. Ei, você está entendendo por que a Marvel, por que todos esses caras ficam falando para você das joias do infinito, do Harry Potter, do Diabo 4? Porque os poderes que Deus deu para nós, filhos de Deus, são insondáveis, infinitos e sobrenaturais, e nós podemos acessar de graça. E eles querem que você pague caro, fazendo feitiçaria, trabalho, dando um pacto. Não, basta você entregar o teu coração para o Senhor. E Pedrão já estava lá no manto da invisibilidade. Passou pelo primeiro, passou pelo segundo. Por isso que ele achou que era sonho. Como é que os caras não estão me vendo? Assim fará o Senhor para você. Seus adversários e inimigos não vão te achar. Eles não vão nem saber por onde você passou. Será que eu estou falando com alguém aqui? Pedro estava no processo de conhecer a bondade do Senhor. Pedro ainda não sabia o que era bondade. Ele estava entendendo esse processo. Deixa eu perguntar uma coisa. Se a bondade de Deus for por nós, quem será contra nós? Tem um cara que falou, Senhor, mostra-me tua glória. Ele falou, vem cá, a minha bondade vai passar. Alguém conseguiu matar esse cara? Algum amalequita, filisteu, desgraçado, conseguiu matar esse cara? Não, porque a bondade passou diante dele. Olha para o seu vizinho e diga, eu acho que ele está falando do Moisés. Que alguém se perdeu na referência bíblica e falou, meu Deus, de quem que ele está falando agora? Ele foi para Pedro, voltou para Abraão, onde é que ele está agora, meu Deus? E minha mulher aqui na minha frente falando, foco, foco. A palavra do Senhor para nós hoje é, o seu de repente está chegando. E o anjo só vai se apartar de você quando você estiver totalmente a salvo e entre os seus. Isso nos leva ao último ponto. Prometi que ia ser rápido. Já estou aterrissando. Ponto número 4. Deus abrirá todas as portas, mas a última é com você. Tudo que for impossível, Deus vai fazer. Mas o que é possível é com você. Olha para o seu irmão e diga, não seja igual a irmã Rode, senão você roda. A irmã Rode não abriu a porta. Infeliz. Era só abrir a porta. Miserável. Quais as portas que você precisa abrir? Espera um minutinho. Pensa comigo. Deus faz o anjo entrar na cadeia. Deus faz a algema cair. Deus faz o cara passar pelos guardas, os guardas não viram. Deus abre as portas automaticamente. O cara passa, atravessa a cidade, quando ele está a salvo, virando a esquina para chegar na casa de Maria, o anjo fala, Shalom, vai embora. E aí sobra o quê? Uma porta. E a infeliz não abre a porta. E vai, gente, o Pedro chegou. Deus, cara, não é Pedro, é o anjo de Pedro. Alguém mais esotérico, gospel, não é aquele pessoal que gosta do sobrenatural. É o anjo de Pedro. É o anjo, caramba, é o Pedro. Abre a porta. Abre a porta. Vira para o seu vizinho e diga, abre a porta. O teu milagre está chegando. Quais as portas que você precisa abrir? Você precisa ativar a sua melhor versão? Quais as portas você precisa abrir? Você precisa se preparar. Se Deus é um Deus de promessa, quais as promessas que Ele te fez? Você vai para o exterior, vai estudar inglês, vai estudar mandarim, vai estudar francês, vai estudar espanhol, vai estudar alemão. Essa parte Deus não vai fazer. Ai, Deus podia fazer um download das línguas para mim. Deus podia matar você também e já levar você para o céu. Mas não, Ele quer que você faça a sua parte. A gente fica achando que tudo é sobrenatural. Não, eu vivo aqui, câmbio, terra. Pentecostal, terra. Diga, eu vivo aqui. E eu preciso abrir a porta. Sabe uma porta que depende de você? Vou falar bem na língua de hoje do vale. Perdão. Perdão, Senhor.
Eu preciso abrir a porta para perdoar as pessoas. Porque se eu não perdoar, eu nunca vou ser perdoado. O meu Yom Kippur desse ano foi o melhor de todos os meus 54 anos de vida. Porque eu, ao invés de ficar pedindo perdão, eu resolvi perdoar. E as portas começaram a abrir. Eu ainda não posso contar os milagres, mas vou contar em breve. Porque as portas já estão. Porque eu abri a porta do perdão. Quais portas você precisa abrir? Da alegria? Tem gente que vive já aqui com a tristeza de 1934. Não, porque em 34 fulano fez isso para mim. Como eu vou ser alegre? Oh, infeliz! Há cerca de 2000 anos atrás, Jesus morreu naquela cruz por você e mudou a tua sorte. Transformou teu pranto em festa, tuas vestes de cinza, Ele quer pôr veste de louvor, Ele quer tirar esse tempo de choro e te dar alegria. Abre o coração para ser alegre. Quem sou eu para ser alegre? Pastor, você não sabe o que eu sofri. Empatou, você não sabe o que eu sofri também. Nasci com as duas pernas tortas, o médico disse que eu não ia andar. Bendito o dia que minha mãe foi visitar um feiticeiro também. Para que visitar feiticeiro? Para que a tia dela, bocuda, foi lá zoar com a perninha do feiticeiro? Nasci com a perna igual a perna do feiticeiro. Você não sabe a desgraça que eu tenho. Eu sou amargurado assim por causa disso. Eu sou alegre, com a perninha menor que a outra, já fui a 50 países. Que é isso? A glória não está no tamanho da perna, a glória está no Deus que pôs a minha perna para andar. A glória está no Deus que disse que ia acontecer, e ó, está acontecendo. O médico disse que não vai andar, eu sapateio. Pode ser que eu sapateio, está fundo, está raso, mas sapateio. Aí dá alegria para os outros dão risada. Eu me divirto na academia, os caras me veem correr, o senhor está correndo torto. Eu falei, minha perna é torta, você é cego? Abre o teu coração para a alegria da salvação, abre o teu coração para a alegria do milagre. E a última porta? Será que você precisa abrir a porta do amor no seu coração? Ou a própria porta do Silvio Santos, a porta das oportunidades, da esperança? Fecha os teus olhos e fala, Senhor, o que eu faço com essa palavra? Onde o Senhor me quer? Eu entrego a minha ansiedade, eu entrego as minhas preocupações, eu entrego as minhas dores, eu entrego as minhas mágoas, eu abro o meu coração para perdoar, eu abro o meu coração para me desligar de pessoas. Abre os teus olhos e olha aqui, por favor. Nós precisamos aprender a nos desligar de pessoas. Nós precisamos aprender a mudar de fase e continuar caminhando. Gente, como seria o evangelho mais bonito se Judas tivesse arrependido e não tivesse se enforcado? Que evangelho ruim é esse que Judas se enforcou? Judas só se enforcou porque ele não abriu a porta do perdão para ele mesmo. E ao invés de se perdoar, porque Jesus o perdoaria, ele ficou com remorso ao invés de arrependimento. Como seria diferente a Bíblia com tantas coisas? Mas se Paulo e João Marcos não tivessem brigado, talvez nós não tivéssemos o Evangelho segundo o prisma de Marcos. E tantas outras coisas. Nós precisamos aprender, não é dizer adeus, mas é desfazer os laços. E às vezes, por um tempo, ter coragem de viver diferente. Mas Maurício, se eu errar, Deus está com você e te ajuda a acertar. Eu estou encerrando, profetizando para alguns aqui. Para alguns é tempo de recomeçar. Para outros é tempo de terminar uma estação. Para outros é tempo de se reconectar. Para outros é tempo de desconectar. Mas pastor, eu dependo disso. Não, eu dependo de Deus.
Eu não dependo da empresa, não dependo do emprego, não dependo do ministério, eu dependo de Deus. Eu não sei com quem eu estou falando, mas eu sei que Deus usou a chantagem da minha esposa para eu estar aqui falando. Que quem ia pregar era ela, e ela fez chantagem semana passada. Falou, você prega, e fez beicinho. Gente, esposa quando faz beicinho é um negócio. Mas eu tive a alegria de receber de Deus algo. E espero que eu tenha sido um bom garçom. Porque eu costumo dizer que pregador é só garçom. Nem cozinha. Ele pega lá na cozinha do céu, pronto. Eu espero ter acertado o teu prato. E espero que em algumas semanas eu ouça o teu milagre. De que o teu de repente já aconteceu. De que a porta da alegria, do amor, da esperança, a porta das oportunidades, você pegou. Que essa semana você se matriculou no curso de inglês, no curso de francês, no curso de mandarim, se matriculou na faculdade de novo. Não é tarde, não. Foi lá e mandou seu currículo de novo. Mas já negaram 10 vezes. Vai lá que a 11ª Deus abre, que o alinhamento 10 mais 1 é teste, e você foi aprovado que Deus é único, e 10 e 1 dá 11, e 11 é Deus, é céu e terra. Sei lá o que é, mano. Eu achei alguma coisa para acreditar. Não importa quantas vezes a porta fechou, a porta está se abrindo, mas você precisa abrir uma porta também. Vira para o seu vizinho e diga, Deus não vai fazer tudo. Porque a tua parte só você pode fazer. E fé, querido, não é só ouvir, não. Fé é praticar o que ouviu. Por isso, nosso irmão, apóstolo Tiago, ele diz o seguinte, me mostra a tua fé, que eu te mostro as minhas obras. Vai fazer alguma coisa. Pai querido, nos dá uma semana de bênçãos. Nos dá uma semana onde possamos acessar as portas que o Senhor abriu, mas também ter força para abrir a porta que nós precisamos abrir, para trabalhar o que precisamos trabalhar, para fazer o que precisamos fazer. Pai, nós saímos da comodidade esotérica, evangélica, que acha que o Senhor faz tudo por nós e o Senhor é nosso servo. Não, o Senhor é Senhor e nós somos servos. Nós saímos desse lugar de ouvintes apenas e nos tornamos praticantes da Tua palavra. Onde houver ódio, nós vamos levar amor. Onde houver contendas, vamos levar reconciliação e perdão. Onde havia escassez, o Deus da superabundante graça vai se manifestar em nós e através de nós. Se você quer isso, fica de pé e diga, eu quero ser um distribuidor do amor, da alegria, de riquezas, em todas as áreas, espiritual, emocional, intelectual, financeira. Por isso hoje, eu selo essa palavra com uma oferta no altar. Querido, se você está aqui e recebeu essa palavra e ela é para você, eu gostaria que além do seu dízimo, se você congrega aqui, por favor, também traga seus dízimos. Agora, se você não congrega aqui, leve o dízimo onde você congrega. Seja fiel na casa que ora por você, que jejua por você, onde tem líderes que cuidam de você. Mas se você sente no coração de ofertar, você que está em casa, existe um QR Code aí na tela, e você pode ofertar também. Essa oferta ajuda a gente a continuar plantando igrejas, como as igrejas do Sertão, como a igreja em São Paulo, como as igrejas que já se emanciparam de Caraguá, de Jacareí. Ajuda a gente a continuar investindo no reino. Mas principalmente, ao fazer isso, eu convido você a ser participante e abrir uma porta, porque a palavra de Deus deixa claro, em toda a Escritura, que ao trazer os dízimos e ofertas, o Senhor mesmo prometeu que Ele abre as janelas. Sabe o que significa? Ele vai te dar a revelação do trabalho que você tem que fazer. Mas o trabalho é seu e abrir a porta é com você também. Ele vai pôr as portas à sua frente. Portas de oportunidade, portas de trabalho. E você vai poder entrar. Vamos nos próximos 2 a 3 minutos adorar o Senhor com uma canção e com as nossas ofertas e os nossos dízimos. Então oraremos para ter uma semana muito abençoada em nome de Jesus. Bora?